Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Bolso Visionário. Eu sou Jaqueline Correia, mentora financeira e palestrante, e estou aqui ajudando você a desenvolver cada dia mais a sua inteligência financeira. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é importantíssimo para você conhecer e para você saber. Não é novidade para ninguém que o sonho da casa própria é o grande sonho do brasileiro, né? E para ter aquele lugar, te chamar de seu, né? Aquele lugar de segurança, mas até mesmo para investir. Quando uma pessoa quer uma renda extra ali, ela acaba optando por um segundo imóvel para ter aquela renda de aluguel ali todos os meses. E por ser um ramo tão queridinho de todo mundo, a gente precisava fazer um episódio especial só sobre esse assunto. E para falar sobre ele, eu tenho alguém aqui também muito especial, que tem mais de 25 anos de experiência nesse ramo imobiliário, é arquiteto, foi corretor, é corretor até hoje, também é formado em Direito e é proprietário de uma imobiliária aqui na Zona Leste de São Paulo. Então, seja muito bem-vindo, Renato. Muito obrigada desde já por toda a sua contribuição, por toda a sua participação. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com você aqui hoje. E vou pedir já para você falar um pouco para a gente de toda essa experiência que você tem aí, que você já deve ter vivido muita coisa durante esse tempo, né, de mais de 25 anos nesse ramo. Sim. Como é estar nesse ramo? É verdade, Jaqueline. Um prazer, boa tarde a todos. Estamos aqui muito felizes em estar abrindo um pouco sobre o mercado imobiliário, falando sobre, né, os pós e contras, né, toda a realidade imobiliária. É um ramo que eu sou apaixonado por ele, eu gosto muito, concilio minhas profissões, iniciei tudo como corretor de imóveis, sou corretor até hoje, amo o que eu faço, sou arquiteto e urbanista, concilio no meu escritório e agora a parte jurídica, né, graduado em Direito, fazemos a parte, tentamos fechar o mercado na questão de segurança ao cliente, porque para o imóvel, a aquisição de um imóvel é um sonho, né, é o sonho a realização de um sonho da casa própria, o bem familiar, o porto seguro de toda a família, né? Então, ela não pode se tornar um pesadelo. Sim. E a pessoa estando bem assessorada, com a segurança de que ela não está entrando numa fria para que esse sonho seja, né, leve e não se torne um pesadelo. Então a gente procura ter conhecimento do mercado, conhecimento jurídico para poder passar a segurança, né, e que esse sonho seja tranquilo, né? Orientação exatamente, é fundamental nessa certeza. Hora. Mas já para a gente partir aqui pro conteúdo de hoje, eu vou começar te perguntando muito de quais são as opções que existem hoje para se adquirir um imóvel, porque de imediato, geralmente, as pessoas quando falam, vou comprar um imóvel, ou ela acha que a opção é à vista, ou ela acha que é financiado. E existem mais opções do que essa, né? Porque à vista é muito difícil, o financiado tem suas complicações também. Então, eu queria que você explicasse quais são as opções existentes hoje para uma pessoa adquirir o imóvel dela. Sim. Hoje, o mercado, ele tem sua diversidade, né? Lógico, a aquisição de um bem, um patrimônio familiar, ele exige, sim, uma programação, né? Um desafio até, para que a família esteja ali interagindo, para que essa conquista seja realizada de forma plena, sem muito sacrifício e tal. Então, assim, entre as modalidades, lógico, a vista seria aquela situação primeira. O ideal, né? O ideal, eu não vou pagar juros, eu, né, tenho a livre escolha ali de gostei, negociei, paguei, consigo até, às vezes, na negociação, um preço melhor, até com desconto. Mas eu tenho também aquela situação, poxa, eu não tenho todo o valor, né? Eu preciso adquirir. Então, os bancos, ele tem as modalidades de financiamento. Hoje, todos os bancos trabalham com empréstimo imobiliário em algumas modalidades. A Caixa Econômica sempre foi a primeira no mercado, a mais conhecida, também, né? E ela que sempre administrou o FGTS, que o FGTS é um dos pontos até incentivadores, porque é um valor que o trabalhador conquista
para um meio de usufruir do FGTS, usufruir um né? dia que sai da empresa, mas assim tem alguns benefícios na liberação, na compra da casa própria, né? E você pode estar fazendo amortizações com ele. Tem o Ou seja, é um consórcio, facilitador. Ele é um instrumento para ajudar na entrada, na parte não financiada, que o banco hoje não financia 100%, né? Então, nesse nicho, todos os outros bancos foi abrindo a modalidade de crédito imobiliário e hoje existe uma competição de banco para banco, né? O banco que você tem melhor relacionamento, você consegue, né, uma praticidade, desburocratizou, facilitou o mercado. Isso vem a contribuir para que todos consigam adquirir sua casa própria. E assim, entre as modalidades do financiamento, tem consórcio também, que é um segmento que você consegue capitalizar para a compra de um bem, mas ele depende de uma contemplação, de um sorteio, né? Lance que a pessoa vai dando. Então, assim, ele não tem aquisição imediata, mas é uma das modalidades. Tem o leilão, né? E tem os incentivos que o governo proporciona, Minha Casa Minha Vida, onde proporciona subsídio para que a pessoa consiga, dependendo da faixa de renda, adquirir, né, a casa própria, né? Ou seja, tem bastante opção, tem bastante modalidade para a pessoa se encaixar naquilo que vai fazer mais sentido para ela, Com né? certeza. Mas vamos tentar ir se aprofundando, então, em cada uma dessas modalidades. Vou começar perguntando sobre a mais conhecida de todas, que é sobre o financiamento. Quais são, assim, as informações principais que as pessoas precisam conhecer quando vão financiar um imóvel? O que ela precisa saber para conseguir financiar esse imóvel, para não ter dor de cabeça, né? Como você mesmo disse no começo, às vezes as pessoas querem tanto alguma coisa, mas não se planejam para aquilo e acaba virando um pesadelo. Exatamente. Então, quais são as preocupações que a gente tem que ter e quais são, assim, as informações importantes de se saber para realizar um financiamento? Vou pedir para você começar pelo financiamento, né? Como realizar esse financiamento e quais as informações mais importantes? Ok. O financiamento imobiliário, ele é um facilitador, é uma espécie de empréstimo que ele vem a ser liberado de acordo com a renda da pessoa familiar, né? Então, a renda familiar, ela pode ser somada entre o marido, a esposa, filhos solteiros, né? E aí faz a composição da renda. A pessoa, ela pode financiar em até 30 anos, dependendo da modalidade, a média é 30 anos. Hoje pode ser até mais que 30, tem situações até 35 anos, depende da modalidade. Tem um percentual máximo de financiamento de 80% do valor do imóvel, né? Então, ou seja, 20% é obrigado ter na a pessoa ter. Então, esses 20%, a pessoa não deixa de ter aquela economia, aquele planejamento, lógico. A compra da casa própria exige um planejamento principal, né? A vontade de ter, né, de conseguir conquistar e planejar. Então, assim, eu planejei, mas eu não tenho todo o valor. Eu tenho um facilitador, que é o FGTS, para quem trabalha registrado, tem a CLT ali, ele pode sacar totalmente o seu fundo de garantia, que é um direito de cada trabalhador. E ele vai ter o benefício de não perder os 40% para fins rescisórios, que é a multa de rescisão contratual. Ou seja, você pode usar como entrada o seu FGTS e ainda assim, se for mandado embora, você ainda consegue pegar a multa. O direito da multa sobre o valor, não só o FGTS pode ser usado na aquisição para cobrir esses 20%. Vamos supor que você não tenha os 20% total, mas assim, o FGTS ele complementa, né, a diferença, ou se o FGTS passar dos 20%... Mas tudo depende de quanto a pessoa tem no FGTS. Exatamente, né? Tudo. A pessoa precisa ter passado do período de experiência e ela tem que ter mais de 6 meses de registro. Lógico, é importante que ela tenha um saldo, né, considerado, e muitas vezes a pessoa ela tem o fundo de garantia retido por ela ter pedido demissão em alguma empresa que trabalhou anteriormente, pode ser sacado nessa oportunidade também. O fundo de garantia, ele seria viável que saque todo ele e financie a diferença,
né? E a pessoa Ou seja, tem esse benefício. o FGTS ele é usado exclusivamente nessa compra por financiamento. Por financiamento e amortizações também, né? Então, você adquiriu o imóvel, na manutenção do contrato, você tem as amortizações para sair fora da dívida, né? O quanto antes, né? Mesmo você faça no prazo máximo aí 20, 30 anos, dependendo da modalidade que você encaixou, os juros é proporcional ao período que você teve no financiamento. Então, assim, eu tenho que fazer opinião para tentar ir amortizando, que é muito interessante. Tentem, né, quem tiver seu financiamento, trazer ele né, o quanto antes amortizar. Você vai pagar os juros somente do período que você utilizou o financiamento. É muito interessante. Legal. Então, resumindo, para financiar, a gente vai precisar ter os 20%, mas esses 20% pode ser pagos pelo próprio saldo que tiver no FGTS, né? Dependendo do valor do imóvel e do valor do saldo. E escolher também um bom banco para fazer todo esse trâmite, né? Exatamente. E aí, definir o imóvel, né? O imóvel tem que ser um imóvel totalmente regularizado, a documentação, né, no financiamento exige que tem escritura registrada, a construção existente no lote esteja verbada na escritura, seja um imóvel unifamiliar. Muitas vezes tem aquele quesito, poxa, tem mais de uma casa no quintal, tal, mas, por lógica, o banco tem como regra de ser unifamiliar, né? Mas estando tudo ok, né? Lógico, a pessoa não pode ter restrição financeira, né? Tá ali apto a um financiamento, porque é um empréstimo, né? Sim. E aí não é tão burocrático. Hoje eu já assinei processos de financiamento com uma semana, 15 dias. Ou seja, está bem acelerado hoje. A competitividade entre os bancos ajuda muito nessa desburocratização. Então, isso facilita e a oportunidade de adquirir, né? Não pode ficar com medo, né, de entrar É um desafio, né? Eu vou entrar numa dívida de 30 anos. Poxa, e se eu ficar desempregado? Poxa, e se acontecer uma situação, e se acontecer outra? E existem meios de minimizar esses riscos, né? Com planejamento certeza. Financeiro mesmo, sou suspeita de dizer, né, do assunto, porque eu ajudo as pessoas a se organizarem para isso também, e o planejamento é fundamental em qualquer decisão que você vai tomar na sua vida. E uma decisão como essa, então, exige o planejamento com certeza. Com certeza. E ele minimiza muito o risco, né, e esses medos que a pessoa tem, mas existem outras formas, porque na hora que você compra, você provavelmente também assina, né, na grande maioria das vezes, o seguro. Exatamente. Então, existem formas de você minimizar esse risco também, né? Com certeza. Na compra do imóvel, existem 2 registros, né? Um é da venda e compra e a outra é da alienação fiduciária. Hoje, antigamente era hipoteca, né? Então, você deixa em garantia para o banco ele tem a certeza que ele não vai perder. Né? Então, ele está emprestando dinheiro ali, mas ele sabe que o imóvel, né, se a pessoa não pagar, o banco vai retomar. O imóvel é dele. Exatamente. E a pessoa que adquiriu não pode, né, chegar ao ponto de deixar perder, né? Porque surgiu uma situação, faz uma recomposição, tenta jogar no saldo devedor, né? Existem possibilidades de segurar o processo por um período, né? As parcelas, dar uma congelada. Então, tem que ser amigo do banco. O banco tenta ter essa fidelização com o cliente para que ele está ali, sabe que pode contar com ele. Olha, você está adquirindo, estou te emprestando, mas você vai ser meu cliente, você vai ter uma conta, né, um cheque especial, um cartão de crédito. Como toda negociação é uma troca. Toda negociação, né? É uma troca. Legal. Então, isso é para trazer o cliente mais para próximo, para o cliente se sentir à vontade, né? Houve uma situação do desemprego, poxa, né? Não vai ser por muito tempo, né? É uma situação momentânea. Então, a possibilidade da pessoa, né, tentar manter, tentar compor até... Existe esse congelamento por essa necessidade, né? Existem possibilidades. É importante a pessoa ir atrás, conversar, né, com o gerente, está acontecendo isso, e eu tenho certeza que ele vai estar encontrando uma forma de que você consiga seguir com o seu financiamento e logo vai passar essa fase. E o importante é que, assim, a prestação normalmente é decrescente. Com o decorrer do tempo, ela vai diminuindo, né? Então, gradativamente.
Então você sabe que ao longo do tempo o valor que você está, lógico, no começo assusta, é um compromisso a longo tempo, tal, mas com pouco tempo você vai estar pagando equivalente ao aluguel. E você vai estar morando no que é seu. E se você se organiza e planeja muito bem financeiramente, você vai amortizando isso daí. Com de certeza. 30 anos você consegue pagar em muito menos do Com que certeza, e eu vejo ao longo de todos esses anos, graças a Deus vendemos muitos imóveis, proporcionamos, né, Nesse acompanhamento que você faz, pessoas que conseguem amortizar, tem essa preocupação, né, esse foco. Estou comprando aqui, financiando em 30 anos, mas eu tenho o foco de ir amortizando e vou terminar antes. Quanto tempo, em média, essa pessoa consegue quitar esse imóvel? N situações, N's mesmo. É muito interessante ter esse objetivo. Em grande parte, metade do período. Em 15 anos já consegue. Em 15 anos a pessoa consegue. E eu já tive situações do cliente, poxa, eu fiz em 20, 30 anos, 5 anos eu quitei. Porque é muito interessante essa quitação, você continua, você segue pagando, as parcelas vencendo uma a uma, mas você traz as últimas parcelas para o começo. Então, essa amortização ela é muito incentivadora, porque, um exemplo, hoje o valor correspondente a 12 parcelas, você trazendo ela para o presente no sistema SAC, que é o mais praticado no mercado, sistema de amortização constante, equivalente a 12 parcelas, você amortiza 30, às vezes 40 parcelas hoje. Então você fala, poxa, eu diminui 3 anos. Como que um valor de uma parcela diminui 3 anos, exatamente. Né? Então, assim, é muito incentivador. Você vê aquele impacto na redução do prazo, mantém o mesmo valor, porque você pode amortizar em 2 situações. Eu posso amortizar para diminuir o valor da parcela ou o prazo. Mais motivador é o prazo. Né? Porque você mantém aquela parcela, você diminui o prazo e você fala, poxa, eu vou capitalizar mais um pouquinho, juntar o fundo de garantia, acho mais que um a pessoa pouco de até se anima mais para que faça mais rápido. Exatamente. Né? Lógico, existe os juros, né? Mas você vai pagar equivalente ao período que você manteve o financiamento, né? Então, lógico que quanto antes sair da dívida, melhor, né? Sim. Então, vamos para a segunda alternativa de compra que você citou seria o consórcio. Exatamente. Vou pedir para você explicar um pouquinho sobre como funciona essa aquisição por meio de consórcio, qual é a diferença do consórcio para o financiamento, para quem ainda não está muito atento a essas diferenças. Então, o consórcio ele corre paralelo, né, ao sistema financeiro da habitação, no sentido de não só para o setor imobiliário, mas para aquisição de um veículo, né, uma moto, né, uma realização de um sonho, viagem e tal. E ali é uma forma de você poupar o valor. Então você fecha, né, o valor de acordo com o valor mais ou menos do patrimônio que você queira adquirir, né, vai ter uma prestação equivalente e ali você vai pagando até que você tenha a contemplação ou o lance que você pode ir participando mês a mês. Sendo contemplado e você tendo a sua cota, né, já contemplada, você pode estar indo atrás da realização do seu sonho. Agora eu vou buscar o que eu almejo, né? Mas até então você vai pagando, o prazo depende do seu... eu não tenho pressa de adquirir agora. Então você vai pagando sem precisar estar dando lance, você pode ir guardando o recurso para essa ocasião. E quando você decide que chegou a hora, aí você vai mais a fundo, né? Aí contemplou, existe o mesmo processo de documentação, de contratação, de assinatura de escritura, apresentação de documentos, certidões e registro, né? Então, esse trâmite é bem parecido com o financiamento exatamente. Normal, porque é o trâmite normal para compra, para aquisição de um imóvel, seja ele à vista, seja ele, né, financiado ou através de um consórcio, existe uma formalização, né? Para aquisição, para segurança, né? Existe também a garantia do consórcio que a pessoa escolheu, que se a pessoa não pagar também a retomada do imóvel, né? Mas a vantagem do consórcio em relação ao financiamento, que são juros, né? Ele tem um fator convidativo, como eu não estou disponibilizando de imediato, então é mais uma taxa de administração, situação, que não é juros como no financiamento.
Uhum. Legal. Eu vejo muito hoje em dia que as pessoas utilizam muito o consórcio muito para fazer alavancagem financeira, né? E para quem não conhece, a alavancagem financeira é quando você faz uma dívida visando ganhar renda com ela, né? Exatamente. Então, muita gente... E isso funciona muito quando não é um imóvel para você morar, né? Quando é para morar, o importante é você conseguir ele logo. Mas quando é simplesmente para investir, a pessoa investe porque quando ela é contemplada, ela vende aquele imóvel e vai se alavancando financeiramente. Não só, o pessoal tá fazendo bastante isso com consórcio, mas também dá para fazer com financiamento, né? Então é uma alternativa aí também para quem não está pensando em morar, mas está pensando em investir, para verificar aí o que compensa para ela também no final, né? Exatamente. Sempre o imóvel, ele é eu sou suspeito em falar porque é o meu produto de comercialização, né? A minha idealização. Eu acho que é o porto seguro de todos, né? O sonho de toda a família, né? Sim. Ter uma necessidade, bem próprio, na verdade, né? Que seja, né? E é um mercado sempre dinâmico, porque às vezes a família aumenta, eu preciso de um imóvel maior, a família diminui, os filhos casaram, preciso de um imóvel menor, eu vou mudar para outra cidade. Então, eu posso vender, eu compro lá, ou eu mantenho aqui, eu compro outro, eu alugo aqui. Às vezes o valor dessa locação me ajuda em pagar essa prestação, é um investimento, é uma forma de você capitalizar, né? Aumenta o patrimônio e aí, muitas vezes o imóvel se paga, né? É muito interessante. Legal, porque quando você tem essa possibilidade de comprar para investir e alugar essa casa, você pode... O aluguel mesmo paga a prestação dela, muitas né? Vezes, então, isso pode valer muito a pena. Eu tenho na mentoria de investimento que eu dou, uma aula específica justamente mostrando essa diferença, porque as pessoas têm muito essa dúvida, né? O quanto vale a pena eu comprar um imóvel para investir, se vale a pena ou não. E aí a gente faz esse cálculo todo, bonitinho, porque vai depender muito do valor do imóvel, vai depender do valor da parcela e vai depender do quanto você vai conseguir de aluguel com esse imóvel. Sim. Se esse aluguel cobre o valor da prestação, você vai estar sendo alavancado financeiramente porque você só deu o valor de entrada e o próprio aluguel está pagando as prestações daquela casa e no final você vai ter o patrimônio que é a casa. Óbvio que você vai precisar de estar atento aí a muitos riscos, né? Porque o inquilino pode ficar inadimplente, você vai ter que tirar do seu bolso para pagar. Tem alguns cuidados para se tomar, mas é possível também esse tipo de investimento, né? Investindo pouco, que é a entrada, e fazendo com que aquele próprio imóvel se pague, né? Exatamente. É aquela situação. O imóvel, ele é um bem, um patrimônio que você não tem uma liquidez rápida, né? Então, assim, mas é sólido, né? Ele sendo bem adquirido, né? Com cuidados na aquisição, documental, né? Uma localização boa, a tendência dele é sempre valorizar. Nunca vi a pessoa perder com o imóvel, né? Mas ele tem que ser observado certos cuidados, né? Na aquisição sempre é importante estar assessorado por um profissional habilitado, um corretor de imóveis, um advogado, pessoa da área que pode te assessorar para que esse sonho e a realização desse sonho não torne-se um pesadelo, né? Verdade. Então vamos para a terceira opção que você me falou aqui, que seria adquirir um imóvel por meio de leilão, que é muito pouco conhecido por todo mundo, mas é uma opção possível também, né? Sim. Como funciona essa compra por meio de leilão? Então, o leilão, ele é uma forma de venda bem próximo e parecido, né, com o financiamento imobiliário. Só que, assim, esse é um imóvel que muitas vezes foi retomado, né, por um banco, pela inadimplência, a pessoa deu em garantia por alguma situação, não pagou, o banco retoma, né? E a forma do banco repassar esse imóvel tem que ser público, né? Então, assim, ele é criado um edital, né? O leiloeiro acaba abrindo, né, com valor mínimo, né, feita a avaliação, todo um contexto, e aí a pessoa vai ser concorrida essa compra. Quem der o maior lance, a melhor condição. Onde as pessoas encontram esses leilões? Então, esses leilões, muitas vezes no site dos bancos, tem os leiloeiros oficiais, né, que você consegue
ter acesso nos Todos os sites bancos de que busca, financiam e todos os bancos que vão ter. financiam vão ter esse lote. A Caixa mesmo, por muitos anos, a gente sempre trabalha vendendo os imóveis retomados. A Caixa faz anualmente o feirão da casa própria, né? Que é uma forma, mas o ano inteiro tem essa busca, essa procura por esses imóveis que é interessante, é convidativo. O valor muitas vezes é abaixo do valor de mercado, só que tem um porém, muitas vezes está ocupado, né? E a desocupação é por conta do comprador. Mas assim, tem uma garantia de procedência do banco. Ou seja, é seu, seu. Por mais que você tenha, às vezes, dor de cabeça de tirar a pessoa que está lá, o imóvel é seu. Exatamente. Você vai fazer a emissão na posse, você é o proprietário, então você vai ser emitido através de uma ação judicial. Muitas vezes nem há necessidade de chegar ao ponto da ação. Muitas vezes num diálogo, né, uma Quem negociação. Quem está lá dentro já sabe que... O ocupante que ele sabe que ele está numa não situação... Não é mais dono do imóvel. Às vezes não é nem a pessoa mutuária que perdeu, às vezes é um gaveteiro, ou às vezes a pessoa deixou o imóvel, outra entrou. Então, assim, eu já participei em muita situação por anos de mercado, então a gente acompanha, né, o cliente, porque eu acho que eu acho que é uma obrigação de você assessorar o corretor no pós-venda, né? O cliente ter aquele... E dá segurança também, né? Eu sinto que a maior parte das pessoas tem medo de leilão justamente por conta dessa parte não saber, né? Nossa, o imóvel vai ter gente lá e eu não vou conseguir tirar essa pessoa de lá. Na prática, é assim mesmo que funciona? Tem essa dificuldade toda de tirar as pessoas de lá de dentro? Olha, existe um procedimento, né? Que o certo é um procedimento judicial, mas tem toda a formalidade. Primeiro tem que ser notificado a pessoa, tem um prazo ali para a pessoa sair. Exatamente, dá um prazo para ela sair espontaneamente, caso não seja, o juiz concede, né, a emissão na posse, e se for por meio até forçado, né. Eu tenho muitas experiências de N situações de imóveis vendidos por leilão, e grande parte foi desocupado amigavelmente. Né? Então, ou seja, assim, então é fácil conseguir amigavelmente. Exatamente, é caso a caso, né? Mas tem situações que precisa ser chegado ao extremo, tem situações que de boa a pessoa... Mas quando chega a esse extremo de precisar ser judicialmente, a pessoa vai ter um custo a mais com isso? Exatamente, tem um custo, os custos é por ela, né? Então os custos com o advogado, ele tem que contratar um advogado, os custos da ação, fornecer os meios para tirar, né? Mesmo assim, ainda compensa o quanto esse imóvel é barato e esses custos que ele pode ter com isso? É uma análise que precisa ser feita, né? Então você precisa verificar se o valor do imóvel estiver convidativo, porque muitas vezes você comprou um imóvel no escuro, né? Você não tem a liberdade de ir, entrar, visitar, conhecer o imóvel, né? Então você compra por fora ali, para você conhecer o bairro, fotos e tal, e você não sabe como está a situação física do imóvel, o problema que você vai ter, se deixou dívida ou não, né? Dívida sim, né? Muitas vezes o banco, água e luz é por conta de quem está lá no nome, então esse não é o problema hoje, né? Mas assim, condomínio, né? Se for um imóvel dentro de um condomínio, às vezes o banco arca, às vezes não, depende da modalidade, né? Ou seja, são preocupações que ainda assim é muito bom estar orientado por um corretor. Porque a pessoa vai ter esses cuidados para que a pessoa compre e sabe, não, as despesas que eu vou ter está compensando, o valor é convidativo, então vamos lá. Certo. E agora, assim, uma questão que pega muito no ramo financeiro é isso de se vale a pena comprar ou alugar um imóvel. Dentro do mercado financeiro, quem é investidor tem muito essa briga, né? Não, vale a pena, não vale a pena comprar, é melhor, vale a pena você só alugar. Outros falam, não, é melhor ter a sua casa própria sim. Todo mundo que é rico fala isso, mas tem a casa própria dele. Existe até esse debate muito grande. Para você que está nesse ramo há tanto tempo, você tem qual perspectiva desse assunto? Vale a pena alugar ou vale a pena comprar? Então, eu sempre falo que depende, né? Depende de N fatores. Eu preciso... a longo prazo a minha aquisição? É para morar com a família, viver por muitos anos? É a curto prazo? Eu estou passando um período nessa cidade e eu vim aqui para trabalho e tal. Então, pô, eu vou alugar, acho que não compensa eu adquirir, porque eu vou investir um valor num patrimônio que amanhã, quando eu for retornar, ou for
né? Às vezes não compensa o aluguel. Vou mudar de cidade, país. Então, é tudo uma questão assim, de pós e contra. Mas, em grande parte, quando o objetivo é morar, é aquisição. É aquisição, é o Porto Seguro. Eu vejo a realização de sonhos ali. A família tem uma outra motivação, se sente mais segura, se sente que estão no que é dela, né? Então, assim, não é incerteza da locação que, poxa, a pessoa pode rescindir o contrato, ela pode pedir o imóvel antes do prazo, né? Então, vencer o contrato, não vai ser renovado, vou ter que mudar para outro imóvel. Não, eu tenho meu Porto Seguro ali, é meu, vou viver por muitos anos ali, ser feliz. Eu sinto que no final das contas a resposta é muito depende, né? Você vai precisar avaliar a sua vida, vai precisar avaliar a dinâmica de vida que você tem e principalmente as suas condições financeiras também, né? Do que vale a pena mais fazer. Vale a pena fazer. E dentro da mentoria de investimentos que eu tenho ainda, eu também tenho essa aula justamente para a pessoa saber avaliar se ela quer, se vale a pena alugar, no caso dela, vale a pena alugar ou vale a pena ela comprar? Porque depende muito também do quanto ela tem disponível ali para isso, né? Se vale a pena investir aquele dinheiro em ativos do mercado financeiro mesmo ou um imóvel propriamente dito quando é para investir. Você tem essa flexibilidade de olhar todas as opções. Agora, quando é para morar, você não tem essa possibilidade de olhar opções, né? Você vai ter que ver o que financeiramente vai ser mais saudável para você não se enrolar no seu bolso, porque você mesmo disse que imóveis de leilão é daquelas pessoas que não conseguiram pagar e acabaram perdendo o imóvel. Então, para não ter essa dor de cabeça, vai precisar existir toda essa organização, esse planejamento antes, e é por isso que é tão importante os profissionais certos no momento certo, né? Exatamente. Eu acho que a consultoria financeira, a sua profissão, ela te dá aquele norte, porque não adianta a pessoa ganhar, sonhar e às vezes não saber como partir. Então, assim, tem que ter o profissional de cada área para que assessore, para que a pessoa, né, oriente. De repente, poxa, eu estou pagando aluguel, mas meu objetivo é comprar, eu vou poupando. Enquanto eu estou poupando, eu faço investimento, alguma situação sólida, né, que possa, né, amanhã segura. O dinheiro crescer, exatamente, segura, para que eu possa fazer aquisição. Agora, na modalidade de financiamento, você deixa de pagar o aluguel e já está morando, né? Então, assim, por isso que depende, né? Tem seus pós e contras, né? Então, assim, poxa, eu passei por um período que eu já capitalizei, eu já tenho uma parte, estou programado para a compra, né? Preparado. Então, vamos lá, fazemos, né, o financiamento, eu saí do aluguel, o que eu estou pagando é meu, um dia tem um fim, mesmo que seja com prazo um pouco estendido, mas aí no decorrer do tempo eu faço as amortizações e logo, se Deus quiser, está quitado. Né? Legal. E agora, sim, eu vou pedir para você me falar quais são os riscos que as pessoas têm que se manter atento na hora de adquirir um imóvel, quais são os pontos de atenção que ela tem que olhar e falar assim, tipo, nossa, isso daqui é ponto de preocupação, você tem que ter isso daqui muito bem organizado. A gente falou dos riscos, né, de ficar desempregado, que tem como minimizar alguns riscos, mas vamos aqui alertar quais são os riscos gerais que a pessoa precisa estar atento na hora de adquirir um imóvel para se organizar melhor, né? Exatamente. Eu sempre foco, né, por ser um profissional habilitado desde o começo, né? A gente procura conhecer, saber como funciona o mercado, para que a gente possa prestar um serviço, uma assessoria, de transmitir a segurança para o comprador, né? Então, assim, na aquisição do imóvel, ela sempre tem que estar assessorado com um corretor de imóveis habilitado, com conhecimento, ou um advogado da sua confiança, né, para que você possa ser assessorado na documentação, né, a forma de aquisição, se esse imóvel está realmente regularizado, se a pessoa que está vendendo é realmente o proprietário, se não tem ônus que pode, né, acarretar e quem comprou acaba assumindo, né, se esse imóvel ele não vem, se a pessoa não tem ações de execução, ação trabalhista que possa vir a executar e essa venda ser anulada e cancelada.
mesmo ao longo do tempo. E não é muito difícil encontrar casos de pessoas que foram enganadas na compra de um imóvel e perderam dinheiro com isso, ou a negociação não foi bem feita porque foi feita diretamente com as pessoas, não usaram um corretor, e aí depois tem sérios problemas, né, com isso. É verdade, acontece muito, e muitas vezes aquele querer levar vantagem, né? Então assim, poxa, eu vou economizar tirando o corretor, né, existe um percentual que é cobrado na transação imobiliária, então, às vezes a pessoa quer economizar, negociar diretamente com o proprietário para que ele, poxa, então você me dá um desconto, tal, a gente faz direto, mas é um risco, né? Então, de repente, essa economia ela pode se tornar muito mais cara que isso. Até porque essa documentação é uma documentação muito específica, não é usual do nosso dia a dia mexer com ela. Então, a gente tem ali muitos cuidados para se tomar que a gente não vai se atentar, né? Exatamente. Então, assim, cada profissional ele tem que estar especializado ali na área para que possa passar a confiança, a segurança para ambas as partes. Assim, essa aquisição ela vai ser segura, ela vai estar documentada, ele pagou, recebeu sua escritura, registrou e não vai ter dor de cabeça a esse ponto, né? Isso é muito importante. Existem muitas situações, né, no mercado onde grande parte dos imóveis são irregulares, né? E assim, essas formas de aquisição, ela pode deixar a desejar no meio do caminho, né? Então, assim, tanto é que para o banco financiar, a segurança, quando a gente fala no financiamento, que o banco exige que esteja o imóvel totalmente irregular, porque ele não quer correr o risco também de emprestar o dinheiro dele e perder, né? E o banco tem esse cuidado para que, né, tanto o banco não perca, como quem comprou não perca, e quem vendeu recebe seu dinheiro à vista, né? E cuida dos seus objetivos, né? Ou seja, riscos a gente tem como minimizar Exatamente. eles ou até mesmo eliminá-los. Exatamente. Se a gente procurar os caminhos mais adequados, né? E Exatamente. não ir com muita sede ao pote na hora de comprar. Porque às vezes as pessoas, não, aquela casa, aquela oportunidade está ótima, mas está ótima porque tem alguma coisa por trás. Exatamente. Vezes, né? Atrás de... Quando tem muita... Está muito barato, tem muito incentivo ali, facilidade, tem que desconfiar, né? Porque não existe tanta facilidade, um negócio de graça. Uma negociação dessa magnitude, ela não tem facilidades. A burocracia está ali justamente para assegurar a ambas as partes que tudo vai ser feito conforme a lei mesmo, né? Isso é muito importante, você ter a segurança de que o sonho, a realização de um sonho não se torne um pesadelo. Ela tem que ser segura, né? Uma vez que você adquiriu todo o capital que você juntou, que você, né, prospectou para... Ele tem que estar ali investido de uma forma segura, né? Ou que você comprou o terreno e você edificou, ou que você já comprou o imóvel pronto e você vai estar usufruindo. Então, assim, existe um procedimento documental, né, que te traz a segurança. Quem está vendendo é real proprietário, ele está constando lá no registro de imóveis como proprietário, né? Para isso tem que apresentar uma certidão em nome dos vendedores. Essa certidão não pode ter validade superior a 30 dias. O imóvel ele tem que ser, né, fielmente descrito como está lá, ele tem que ter as sucessões ali que no registro de imóveis e da segura, essa sucessão e a documentação por todos os proprietários até o último quem está vendendo. Ou seja, todas essas documentações é um corretor que vai saber avaliar, né? Muitas vezes a gente nem vai saber que precisa de tudo isso. Exatamente, e outro fator é a questão débitos, né? Porque precisa ser... o imóvel tem os tributos, né, que precisam ser recolhidos, os lançados anualmente, os impostos. Depende do caso, tem imóvel que contempla a isenção, tem imóveis que é tributado. Então, assim, se não pagar essa dívida, entra numa execução, entra numa dívida ativa, a cobrança de juros, né, e tal, multa, né, por ter sido edificado de forma irregular,
né? Porque tem todo um procedimento em todos os fatores, né? É uma receita de bolo. Eu costumo dizer que assim, você vai fazer um bolo. Se você colocar um pouco mais de um ingrediente, um pouco menos do outro, ele não vai sair como deve. Então assim, ele tem que seguir o passo a passo ali, né, para que, né, se torne ali não perfeito. Não é hora de ali. fazer economias, porque é uma economia que vai dar prejuízo, né? Exatamente. Legal. Outra informação importante também quanto a juros, né? Na hora de se financiar um imóvel, principalmente, as pessoas ficam com medo dos juros que existem ali. Como que a gente sabe se o juros está sendo muito abusivo ou não, se está sendo vantajoso? Porque muitas vezes a pessoa só quer comprar, então assim, o banco liberou, para ela já está tudo certo. Exatamente. Ela às vezes não avalia se aquela taxa de juros está sendo adequada. Exatamente. E mais lá para frente que ela vai ver, eu pego casos assim, que depois que ela já está lá no imóvel, ela, nossa, mas esses juros aqui tá demais. Mas peraí, era para ter visto na hora que assinou o contrato, né? Então, como que a pessoa pode avaliar se esses juros estão abusivos ou não? Então, o banco ele tem o cuidado de estar dentro de um normativo, né? Ele, para ser visto, ele é fiscalizado por N situações, por N órgãos, e ele tem que ser compatível com o mercado. Existe a concorrência, né? Porque você tem que fazer, como qualquer produto que você vai comprar um imóvel, ele tem que haver uma pesquisa. Então, assim, eu pretendo financiar, eu vou fazer uma simulação em vários bancos, ou ver qual melhor me convém. A taxa de juros está mais convidativa aqui ou ali, qual que é a condição, né, para que eu compre esse imóvel. Como eu disse, o banco não financia 100% hoje, já teve situações, né, que chegou o financiamento de 100%, mas o banco também não compromete, na hora da análise do risco, a pessoa tem que apresentar a documentação, e ele não pode comprometer mais que 30% do seu rendimento com a parcela. Né? Então, assim, existe todo um cuidado de ambas as partes, para que a pessoa tenha a condição de pagar e o banco, né, esteja ali justo. A questão juros, de ser abusivo ou não, existe uma regra até judicial, né, que se os juros corresponder a mais de 50% do que a média praticada no mercado, está sendo abusivo. Né? Mas existe uma variável entre uma instituição e outra. Sim. Fica até uma dica aqui, pessoal, né? Visite o site do Banco Central, porque lá no site do Banco Central tem uma tabela com todos os bancos. Exatamente. E as taxas as taxas de juros que cada banco está praticando. Então, só de olhar essa consulta no site do Banco Central, você já vai ver qual é o banco ali que está praticando uma taxa mais vantajosa para você. Exatamente. Né? Então, vale a pena consultar antes de fechar um negócio com qualquer banco, até para ter poder de negociação. Se você chega lá e fala assim, não, olha, lá no site do Banco Central, tal banco está cobrando tanto, não dá para usar essa taxa aqui também, aprender a negociar mesmo, né? Exatamente. O negociar está em todos, já tem que ter aquele tino, né, comercial desde pequeno, né? Então a gente tem que ser sempre ali questionador. O banco ele é comercial também, ele é um negociador. O banco ele tem uma carta na manga, ele quer ter o cliente ali pleno. Então ele também oferece para o cliente, para fidelizar ali com ele, um desconto na taxa de juros, se ele tiver um cheque especial, se ele tiver uma conta corrente, se ele tiver, para que ele seja o cliente, exatamente. Né? Eu não vejo como uma venda casada, é uma negociação comercial. Ó. Eu dou um desconto para você ser meu cliente. Uma portabilidade, muitas vezes, né? Eu estou num banco, outro banco está com a taxa menor. Eu já tenho até um financiamento em vigência. Então eu vou essa questão da portabilidade também é um assunto bastante interessante. Porque realmente, se você achou que a taxa tá ruim, você pode fazer a portabilidade para um outro banco da dívida que já está ali, que você já está pagando. Dá para fazer essa portabilidade para um outro banco e renegociar essa dívida, né? E, assim, é muito incentivador. Muitas vezes você vê que reduz muito o valor da prestação. Lógico que outro banco ele quer te fidelizar, não adianta ele traz seu contrato, você continua movimentando. Então ele vai falar, não, eu te dou uma taxa melhor aqui, mas fica comigo aqui, porque... Né? E assim, você tem essa liberdade, né, de seguir no seu contrato
até a quitação, né, plena, né? Isso é o objetivo que eu sempre falo. A pessoa comprou, mas tem o objetivo de sair da dívida o quanto antes, o mais rápido possível. Bora lá, então vamos, só para recapitular aqui e fechar, quais são os custos que muitas vezes as pessoas têm na hora de adquirir um imóvel e que elas muitas vezes não estão atentas que vão ter. Exatamente. E acaba tendo uma surpresa desagradável, né? Quais são os custos extras? Porque na hora de comprar um imóvel não é só o preço do imóvel e acabou. Tem alguns custos ali ainda dessa aquisição. Quais são esses custos que a pessoa precisa estar atenta que ela vai ter? Então, é muito importante você se programar. A compra do imóvel, ela como a gente passa, não sendo repetitivo, mas é um planejamento, né? Então, não é só decidir comprar, eu vou lá comprar, mas eu preciso ter algum capital, né, alguma parte. O banco ele pede para que a pessoa tenha em torno de 5% do valor de compra e venda. Isso não só no caso do financiamento, seja compra à vista, seja no financiamento, no consórcio, né, no leilão. Você precisa ter essas despesas que elas são utilizadas e gastas na escritura, certidões, registro, tem o imposto de transmissão que é cobrado pelo município, chamado ITBI, né, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é onde a prefeitura reconhece que esse imóvel foi transmitido para um novo comprador, e esse novo comprador vai ser responsável pelo tributo desse imóvel, né, pelas benfeitorias possíveis que forem aplicadas ali. E esse valor não é negociável, a pessoa precisa ter inteiro. Exatamente. Na hora de fazer a documentação. Exatamente. Né? Uma exceção se dá quando a pessoa se enquadra num programa habitacional Minha Casa Minha Vida, primeira aquisição, numa situação de financiamento. Sendo a primeira aquisição, existe a possibilidade de um desconto no cartório de registro de imóveis de até 50% Legal. Das custas, né, emolumentos cartoriais, né? Então, essa primeira aquisição tem esse incentivo. Mas todos os imóveis, a pessoa tem o custo cartorial, de lavratura de escritura, de certidões, que é por conta de quem está comprando, né? E o registro da escritura para que, como diz ali, quem não registra não é dono, né? Então, assim, é importante que a pessoa esteja registrado porque não corre o risco de um outro... É inquestionável, né? É inquestionável, exatamente. E isso é uma segurança, né? Jurídica, para que todos tenham a certeza de que não vai haver nenhum contratempo aí no... Legal, então fora o valor da entrada, a pessoa precisa ainda contar com esses 5% aí do valor do imóvel, que vai ser só sobre documentação, Exatamente. Certidão, taxas. Então, no total, ela já tem aí 25% do total do imóvel para poder comprá-lo, Exatamente. Né? Legal. E isso o planejamento ele vai englobar isso. Poxa, se eu conseguir aumentar, né, esse percentual, cheguei a 30%, 40%, quanto menos você precisar do financiamento, Sim. melhor. Né, você tem o recurso ali. Agora, caso, lógico, até um fator de pichincha ali na hora de comprar, né? Quanto maior o valor que você tem, né? Por mais que o à vista seja muito difícil, se você consegue esse valor à vista, seu poder de negociação aumenta gigantescamente. Você tem uma grande vantagem, né, no mercado. Não que, né, mas é a liquidez, né, de você poder estar ali, é à vista, o financiamento, queira ou não, você vai receber à vista, mas não é de imediato, né? Uhum. Então, assim, tem todo um contratempo que, lógico, quem poupa encontra tem sempre mais vantagens, né? Oportunidades e às vezes aquela chamada, né, não é que se aproveitando, né, mas aquela ocasião ali única ali que, né, de mercado, a pessoa está precisando, você está ali na hora certa, no lugar certo, e você faz a... Legal, mas para aqueles que não conseguem, né, fazer essa poupança toda aí para comprar à vista, quais são os benefícios hoje existentes na hora de se comprar um imóvel? Quais são os benefícios que algumas pessoas podem ter, tanto do governo quanto da área privada? O que existe hoje de benefício que as pessoas podem, né, recorrer na hora de comprar um imóvel? Sim. Existe um incentivo do governo
em algumas modalidades, né, numa modalidade chamada Minha Casa Minha Vida, né, que ela tem uma taxa de juros diferenciada, ela é dividida por categorias, tem uma certa desburocratização que enquadra nas modalidades, tem até isenção de despesas com escrituração, aquele 5% já se torna em benefício, tá? Quando se enquadra no Minha Casa Minha Vida. Então, assim, para não atingir só um tipo de, uma classe de pessoas, eles fizeram algumas modalidades por faixa de renda, né? Como no financiamento, né? Então tem um diferencial de acordo com a taxa de a renda, ela diferencia a taxa de juros e o valor máximo financiado. Né? Então, do imóvel. Então, assim, na modalidade Minha Casa Minha Vida, além de ter uma taxa de juros menor, então ele classifica, para quem tem uma renda em torno aí de R$ 1.800 até R$ 1.800, você tem um subsídio que o governo banca, ele, no financiamento, vem a título de desconto, e ele chega até R$ 47.500. Nossa, é um uma valor boa ajuda. muito interessante, né? E aí depois tem uma outra faixa até, com a renda até R$ 2.600, ele chega até uns R$ 29.000, e tem uma outra modalidade que se enquadra também no Minha Casa Minha Vida, que é renda até R$ 7.000, você não tem o direito ao subsídio, porque o subsídio ele é gradual e ele Então, quanto maior a renda, ele vai menor diminuindo o subsídio. Exatamente. Quanto menor, maior se atingiu. Lógico que você não consegue um financiamento tão alto com a renda menor, mas ele se enquadra ali naquele caso que a pessoa tem aquela poupança, ele capitalizou um pouco, né, vendeu um imóvel, tem uma renda baixa, ele precisa de um pouco de financiamento ali e usufrui do subsídio, né, e com a taxa de juros menor do que o mercado. Legal, é bem interessante. Legal. Então a gente já conseguiu tratar aí bastante coisa do ramo imobiliário. Acho que deu para sanar bastante dúvidas. Muito extenso, né? Assim, são tantos assuntos e variáveis que estão aqui que dá para fazer um episódio sobre cada detalhamento aqui. Exatamente. Que a gente foi falando, né? Mas aqui é só para dar um panorama geral para todo mundo ter assim uma visão geral das preocupações que precisa ter e então correr atrás daqueles detalhezinhos, né? Que estão ali por dentro. E já chegando para o final, eu queria que você deixasse as dicas finais que você pode ter aí ainda para as pessoas que estão querendo comprar o seu imóvel, seja para morar, seja para investir, quais são as preocupações que ela tem que ter, quais são as suas dicas finais que você deixa aí para todo mundo na realização desse sonho. Exatamente. Então, assim, eu sempre falo que a gente precisa sonhar. O sonho e a fé, ela caminha ali junto, paralelo, você precisa acreditar que você vai conseguir, é o seu porto seguro, a compra do imóvel, ela seja para investimento, seja para a moradia, seja para locação, que é um tipo de investimento, né? Você usufrui dos frutos desse bem, ela é um patrimônio sólido, que ele bem assessorado e documentado, não corre o risco de alguém te tirar, de perder, né? A tendência, a valorização do mercado imobiliário é muito boa. Eu vejo no acompanhamento aí de pessoas, não só que, como eu te disse, sou arquiteto também, o projeto, a gente constrói, a pessoa entra ali idealizando ali o sonho, muda a concepção assim, da família, né? O conceito de a autoconfiança de estar no que é dela. Sentimento de conquista, Sentimento, né? de conquista, exatamente, para todos os membros da família, não é só falar, é o marido, a esposa, não os filhos, né? Ele tem o prazer de chamar o coleguinha, de trazer a família ali para, né, comemorar, fazer um churrasco ali na sua casa, é só Porto Seguro, né? E na questão investimento, eu acho também muito interessante. Tem modalidades de leilão que você adquire o imóvel com 30% de entrada ali, que é a parte do leilão. Então, você arrematou bem,
aluga o imóvel, o aluguel paga, você não coloca mais dinheiro. Ou seja, a informação do seu importante que bolso. no leilão dá para financiar também Dá no pra leilão, não financiar precisa ter também o no valor leilão, inteiro, né? exatamente. E existem modalidades de financiamentos distintas, né? Não só pelo sistema financeiro que se faz em 30 anos para pagar, 20, 30 anos. Não, existem financiamentos muitas vezes que o banco financia diretamente com a pessoa. Então o banco fala, não, eu quero fazer em 30 parcelas, em 20 parcelas, né? Então, assim, você tem essa possibilidade de negociar direto, paga num prazo mais curto, logo o imóvel está ok, você tem a garantia de que o imóvel, né, está documentado, existe uma garantia de procedência, né, que o banco ele tem todo aquele cuidado na hora de emprestar o dinheiro para que, se for necessário, ele retomar o imóvel e poder, né, disponibilizar ele de novo no mercado, né? Valeu, então, Renato. Muito obrigada por todo o seu conhecimento, por compartilhar ele aqui para tanta gente. Eu tenho certeza que tem muito mais assunto para falar com aqui. certeza. E eu vou pedir para que você deixe nos comentários aqui se você tem mais alguma dúvida, tem mais algum aspecto aqui que você gostaria de ser mais abordado. Deixa seu comentário aqui, que até mesmo o Renato pode respondê-los. Com certeza, estou à disposição, pode contar com a gente, né? Se preciso for, marcamos uma outra, né, reunião e explanamos melhor e mais a fundo cada tópico, né? O importante é que ele possa ser produtivo, que leve esclarecimento, né? E que não tenha medo, né? Eu acho que o medo muitas vezes impede a pessoa de conquistar. Sim. Né? Então, às vezes, eu já me deparei com situações que você oferece o imóvel, explica as modalidades de financiamento e a pessoa tem medo de entrar numa dívida de longo prazo, né? Então, assim, lógico que você tem que estar consciente, tem que estar dentro ali dos seus parâmetros de renda e tal, mas você não pode ter medo, né? Vai, conquista, realiza o sonho, você vai ver que logo vai passar, no decorrer do tempo, você vai olhar para trás e vai falar, foi a melhor decisão, e se eu não tivesse feito, eu teria me arrependido. Né? Legal, obrigada, Renato. Eu vou deixar aqui também, né, os contatos, vou pedir para que você deixe seu contato, quem quiser te procurar. As redes. Eu sou instalado no Itaim Paulista, né? O escritório Realiza Imóveis, Arquitetura e Advocacia. Nós estamos na Tiburcio de Souza, número 710, no Itaim Paulista. Pode nos contatar se tiver alguma dúvida no que seja na aquisição, na venda, documentação, regularização do imóvel. Um assunto também tão extenso que a gente chegou no ponto de venda, mas para vender o imóvel tem que estar documentado e regularizado. Sim. Então, assim, a gente tem todo um procedimento de regularizar esse imóvel para poder ele se enquadrar no sistema financeiro, né? É importante também, né? Se a pessoa quiser vender o imóvel, precisa estar com ele em ordem, e procurar um corretor também vai ajudar bastante nesse aspecto, né? Exatamente. Então, obrigada. Por hoje foi só. Quero agradecer a audiência de vocês, agradecer o acompanhamento de vocês. Eu sei que vai ficar aí muitas coisas ainda para aprender mais, mas como o Renato disse, substitua, né, o seu medo por orientação, né? Se você procura a orientação dos profissionais corretos, procure um planejador financeiro, um educador financeiro para se organizar financeiramente, deixa a sua vida toda em ordem, que isso com certeza vai minimizar muitos riscos e esses medos que você tem. Procure um corretor sério para fazer essa compra da sua casa, para que tudo ocorra super bem. Algo dessa magnitude merece uma atenção especial e os especialistas certos vão ser fundamentais durante todo esse processo. Então, se certifique que está tudo correndo dentro dos conformes, né, dentro do caminhar que precisa ser, e aí você com certeza vai conquistar cada vez mais os seus sonhos, vai realizar os seus sonhos, né, suas conquistas
vão começar a se tornar reais através disso. Então, aqui todo o conteúdo que você acompanha dentro dessas redes sociais são para que você evolua financeiramente, para que você progrida. Então, para você construir o seu patrimônio, porque isso vai trazer muita segurança para você, né? Vai trazer muito conforto para sua família também. Então, vale a pena aprender cada dia mais, vale a pena se dedicar, né? E se colocar mesmo, né? Esses desafios para que você vença cada um deles. Ainda dentro desse ramo imobiliário, fica ligado porque em breve, aqui nas redes sociais do Bolso Visionário, você vai ter uma live exclusiva sobre fundos imobiliários, já que vocês gostam tanto desse ramo imobiliário, a gente vai ter uma live exclusiva sobre fundos imobiliários. Se você também quer conhecer sobre essa outra modalidade do ramo imobiliário, também vai ser bastante vantajoso para você. Por hoje é só, ficamos por aqui e até um próximo episódio.